A nossa live de hoje nós vamos falar sobre Odu, já que na semana passada foi explicado sobre o Odu do ano aqui do Instituto Brasileiro de Fá e passando as orientações, sobre o ano segundo a visão que Fá trouxe para mim aqui no nosso instituto e para todos os membros da casa, os simpatizantes. E o que é importante explicar sobre Odu, até que lá no meu canal uma pessoa, não lembro o nome dele agora, mas ele falou: Babá, respeito muito o senhor, mas é complicado falar sobre Odu, porque em cada casa saca um Odu, e eu acredito que cada pessoa tem que ter o seu Odu visto de forma individual, acredito que ele não falou de uma forma de crítica, mas sim a opinião dele ali, e ele está correto. Só que provavelmente ele não é iniciado no Ifá para entender melhor sobre o Odu e todas as suas nuances. Então vamos entender melhor sobre vários caminhos de Odu. Primeiro temos que entender o que é Odu. Se a gente vai na literatura e vai ver sobre Odu, Odu significa destino. Literalmente ali a palavra Odu significa destino. E todos nós, seres humanos, viemos aqui para a Terra para nós cumprirmos o nosso destino. Só que é muito falado a questão de propósito, Qual que é o nosso propósito aqui na Terra? Viemos para cumprir um propósito maior. Então, os Odus, o Odu, ele significa destino, mas vamos traduzir o Odu como uma mensagem divina. Uma mensagem que Deus nos manda para que a gente possa corrigir a nossa rota aqui na Terra. Então, se é uma mensagem e é uma correção de rota, é necessário que a gente sempre esteja corrigindo a nossa rota praticamente diariamente. Porque todos nós, no fundo, sabemos o que queremos, sabemos o que temos que fazer, só que a gente nunca consegue atingir ali o que a gente se propõe, as nossas metas. E é por isso que todo ano a gente começa empolgado, falando: esse ano vai acontecer isso, vou fazer aquilo, e chega lá no final do ano, tá todo mundo frustrado porque não conseguiu cumprir, digamos, as suas metas ali para o seu ano. Então, Odu significa a mensagem enviada por Olodumare, o Ser Supremo, para nós seres humanos podermos basearmos a nossa vida aqui na Terra. Só que antes, de explicar sobre os vários caminhos de Odu, nós temos que entender que Oromilá fala que não existe nada novo no mundo, tudo é repetição daquilo que um dia já aconteceu, porém hoje com novos personagens na história que somos nós, e nós já viemos com uma predestinação, e esse destino ele é mutável com as nossas ações. E a importância de a gente receber orientação em cima disso é justamente a gente saber qual que é o momento de mudar a nossa rota na vida. Porque mesmo com uma predestinação, o culto de Fá, ele fala que tem solução até para a morte. Porque se nós consultamos e vem ali um Odu negativo falando de morte, e a gente identifica que aquela morte pode ser uma morte física, às vezes por um acidente, nós vamos apurar o porquê que está vindo aquilo. Às vezes você tem uma viagem para algum lugar e aquilo ali é desfavorável para você e pode te trazer uma morte prematura, e o fato de você, às vezes, pela orientação de Fá, não fazer aquela viagem e mudar a sua rota, você muda o seu destino. Então é importante a gente sempre estar recebendo orientação de Oromilá, não no sentido de dependência de qualquer coisa que a gente vá fazer e lá sempre perguntar, porque aí a gente perde a nossa questão de livre-arbítrio e o nosso discernimento. E o mais importante é a gente se tornar pessoas sábias, ter discernimento e recorrer a Oromilá
em momentos de dificuldade. Vou contar uma história sobre o Odu. Originalmente, Oromilá e Fá, e essas histórias de Fá, vêm da cidade sagrada de Leifé. E Leifé é o berço da civilização e do povo Yorubá. Cada cidade ali na Nigéria pertence a algum orixá, mas conta nas histórias que as divindades desceram do céu para a terra ali em Leifé. E Leifé é a cidade sagrada, digamos que de todos os orixás. Porém, ela se destaca por ser uma cidade principalmente do culto a Oromilá e Fá, que é onde tem o seu palácio sagrado ali, o seu palácio mundial, e também ao culto ao Obatalá. E ali existem vários templos Agbaye, que significa mundial, tá? Então tem templos mundiais ali de todas as divindades, mesmo muitas dessas divindades tendo se destacado em outras cidades. Então conta que todos iam para Ileifé para aprender sobre os Odus. E Oromilá marcava os Odus na tábua com o Iorosum, e naquele tempo não tinha, né, carro como é hoje. Então, no máximo que tinha era a carroça, né, de cavalo. E conta que eles tentaram aprender sobre os Odus e levar os Odus para as outras cidades. E esses Odus sempre eram marcados nessas tábuas. Porém, com o movimento ali, né, do cavalo na carroça, o próprio vento vinha e apagava os Odus. E tentaram inúmeras vezes, né, transportar esses Odus para as outras cidades, e o vento vinha ali e derrubava ou apagava aquilo. Até que Oromilá disse que da forma que o Odu chegasse naquela cidade, era para estar e ficar. E é por isso que existe também uma diferenciação entre a ordem dos Odus em determinadas cidades. Então a ordem dos Odus na cidade de Leifé, eles seguem uma ordem, em outras cidades é um pouco diferente. Porém o significado do Odu é o mesmo. O que nós entendemos como Odu, vocês podem entender como a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é onde está todos os ensinamentos ali para nós seres humanos, para que a gente possa se basear. Então os Odus para nós é como se fosse a nossa Bíblia. É o corpo literário de Fá, que é as mensagens divinas, é as mensagens deixadas por Olodumare, por Deus, pelos orixás e narrado por Oromilá. Então, enquanto cada orixá tem o seu axé específico, e é o que a gente busca dentro do culto dos orixás, trazer o axé do orixá para a nossa vida, o axé de Oromilá está em termos sabedoria através dos seus ensinamentos. E os ensinamentos de Oromilá está contido dentro dos Odus. Existem 256 Odus diferentes. Cada Odu, digamos que ele é um livro de 1000 páginas. Então é impossível, digamos, uma pessoa adquirir toda a sabedoria de Oromilá. Conta-se que um babalaô bom é um babalaô velhinho, porque ele já passou por muitas experiências na vida e adquiriu muita sabedoria dentro dos Odus e foi aprendendo inúmeras histórias. Esses Odus eles são organizados em 256 capítulos. Dentro disso nós temos 16 Olodus ou Odus Medi, que são os capítulos principais. E depois desses capítulos principais, nós temos mais 240 Odus menores, que são filhos desses Odus principais. E independente de religião, todos nós seres humanos já fomos um dia iniciado em Ifá. Isso é explicado até dentro da embriologia, no momento da fecundação, quando o espermatozoide fecunda o óvulo e depois começa ali as divisões celulares.
antes de se formar mórula, nós temos pelo menos 16 células não diferenciadas até a formação da mórula. E essas 16 células não diferenciadas é quando nós somos iniciados dentro dos odus, dentro da barriga de nossa mãe. Então, quando há fecundação daquele óvulo, a primeira célula é o odu Ejobe, que é a expansão da energia, seria o grande Big Bang do universo. Depois essa célula ela se divide em duas. Aí nós temos Ejobe e o segundo odu, o Yekumedi, que seria o buraco negro, o odu da terra, a escuridão, a luz e a escuridão. Depois elas se dividem novamente em mais duas, tendo 4 células. Aí Ejobe, o Yekumedi, aí nós temos o Orimedi, que é a energia do fogo, e Idimedi, que é a água. Essas 4 células, elas se dividem em mais duas e vira 8, acessando os 8 odus principais e depois de 8, 16, que são os 16 odus principais. E é por isso que, independente de religião, todos nós já fomos iniciados em Ifá dentro da barriga de nossa mãe. Com isso, nós resgatamos ali todas as essências espirituais. Podemos traduzir o Odu para que tenham um entendimento melhor como um signo. Tem gente que segue muito essas regras do signo ascendente, onde a lua tá, o sol tá não sei o quê. Então digamos que o Odu, ele seria essa energia que vai também mostrar o caminho que aquela pessoa veio, as tendências que aquela pessoa traz, tá? Então nós temos 256 odus. Imaginamos que cada odu é um livro de 1000 páginas e dentro dessas 1000 páginas tem inúmeras histórias, desde histórias excelentes e muito boas até histórias desafiadoras de morte, de guerra, de briga, de doenças e assim por diante. O que é importante entender sobre o Odu é que nós sempre iremos recorrer a Oromilá Ifá para resgatar um Odu em momentos que nós precisamos nos conectar com a nossa espiritualidade e descobrir coisas sobre o nosso caminho, sobre a nossa vida. Então nós temos o Odu, digamos, anual, né? Que, por exemplo, lá na cidade de Leifé é resgatado toda semana, a primeira semana do mês de junho, é feito o Festival Mundial de Ifá, aonde ali Oromilá vai trazer as tendências para o mundo, né, através das orientações dentro de um capítulo do livro, que é aquele Odu, onde as pessoas precisam tomar cuidado e vai receber orientações sobre aquilo. Tem o Odu que cada casa traz, porque digamos que o povo ali de Leifé, a cultura Yorubá, também é pautada em cima da cultura deles, a necessidade deles. E Oromilá, ele também precisa ser adaptado para a nossa realidade, onde nós estamos. Nós estamos aqui no Brasil, nós temos a nossa cultura, que é diferente. Nós temos os nossos preceitos, que é um pouco diferente. Nós temos a nossa energia, que também é um pouco diferente. Como fala, né, que no Oriente a água ela gira para o lado esquerdo, aqui vira para o lado direito. Então, da mesma forma, precisa ter uma adaptação para a nossa realidade. E aqui no Brasil, cada templo vai sacar o seu Odu. E esse Odu que é sacado em cada templo é para trazer orientação para aquela comunidade. Então vocês que me seguem aqui, que são filhos da casa ou que são seguidores, vocês estão conectados com o meu Ifá de alguma forma e com a minha linguagem. Então Oromilá vai trazer orientações em cima daquilo que eu acredito, em cima daquilo que eu preciso saber, em cima da egrégora de todos vocês que estão conectados comigo e com o templo e com o Ifá. Então
Existe o Ifá, o Odu, que é sacado mundialmente, que é todo meio de ano. Existem os festivais de Ifá, que cada casa vai trazer, né, o Odu. Existe o seu Odu pessoal, que é o Odu que você resgata no seu Itefá, que é quando você faz a cerimônia de Tefá, que vai vir o seu Odu encarnatório, que é o poema que você recitou no céu para vir para a terra, e ali vai estar contido os seus segredos, né? Aquilo que você deve acessar, aonde está ali a sua missão sobre a terra, aonde estão os problemas, aonde estão as suas proibições. Existe o Odu de Ixefá, que é quando você faz o Ixefá, que é a sua pré-iniciação no Ifá, e esse Odu que vai vir é o seu Odu transitório, que digamos que é o Odu que vai te trazer orientações ali para o seu caminho de vida até o momento que você faça o Itefá. Existem os Odus que vão ser apresentados para você toda vez que você consulta o Ifá, através do Opelé Ifá, do Iquim Ifá, ou até mesmo através dentro dos búzios, que você sempre vai consultar Ifá quando você quer receber uma orientação. Essa orientação, ela vai vir através de um Odu. E existe também o Odu, independente se você é iniciado no Ixefá, tem a primeira mão do Ifá, ou é iniciado no Itefá e já tem o seu Odu, todo ano você se torna uma nova pessoa. Então, quando você completa o seu aniversário, digamos ali, iniciático, o correto é você sacar o seu novo Odu, que vai te reger durante aquele ano. Então, também tem o seu Odu de aniversário de Ifá. Se eu sou iniciado no Itefá e tenho o meu Odu encarnatório, aquilo é o que vai trazer as tendências para o resto da minha vida. Porém, a cada ano, no meu novo ciclo de Ifá, vai vir um Odu que vai me orientar naquele ano. Da mesma forma, esse Odu que foi sacado aqui no Instituto no dia 1º de janeiro de 2025, que é o Odu Ossaofum, ele vem trazendo orientações para o nosso ano no sistema geral e na egrégora de todas aquelas pessoas que estão conectadas. Toda vez que nós consultamos o Ifá, Ifá vai nos trazer um Odu e vai nos trazer uma orientação em cima daquele Odu. Então esse Odu, digamos que esse livro que é acessado, ele pode vir de forma positiva ou negativa. E dentro disso, do positivo e do negativo de cada Odu, nós vamos descobrir ali qual que é a positividade, qual que é a mensagem, qual que é a negatividade, qual que é a mensagem dentro daquilo. Como no nosso Odu Ossaofum, o Odu ele veio negativo falando de Arum, de doenças para a comunidade. Então, em cima disso, nós já iremos fazer o ebó de transmutação daquela energia, para que, se venha doenças no nosso caminho, a gente consiga superar isso de uma forma mais branda. Porque nós aqui na Terra temos a visão, muitas vezes, de que se a gente cuida do espiritual, é para não termos problemas, ou não acontecer problemas. E isso não é uma verdade. Porque se nós estamos aqui encarnados, é para passar pelas experiências. Então tem coisas que vão vir para o nosso destino independente de qualquer coisa. Porém, a forma que você passa por aquilo é o que vai diferenciar. É o que eu falo. Tem pessoas que estão vivendo o inferno na Terra e tem pessoas que estão vivendo o paraíso na Terra. Então tudo vai depender da forma que você vai assimilar essas energias. Então sabermos qual que é a orientação de Oromilá através do Odu é para que a gente possa nos preparar e passar por aquela situação de uma forma diferenciada. Primeiro que quando nós sabemos que naquela rota tem uma armadilha, a gente muda a nossa rota.
E a gente muitas vezes só vai conseguir mudar essa rota através da orientação de Oromilá. Por isso que o que diferencia Oromilá e Fá dos demais orixás é isso, é o conhecimento através das suas mensagens, o entendimento através daquele conhecimento, para que a gente se torne pessoas mais sábias. E quando nós temos uma orientação de Oromilá através do Odu, sempre cada Odu vai trazer uma obra de Ifá para ser realizada. Ou seja, imagine que quando nós consultamos Ifá, nós levamos o nosso carro ali na concessionária, vai passar o scanner, aí vai ver ali no computador, olha, pastilha do freio ali tá gasta, tem que trocar. Tem que trocar o filtro de vela e tem que trocar a correia dentada. Então nós recebemos um diagnóstico ali da manutenção que nós precisamos fazer no nosso veículo ali na concessionária. Nós vamos fazer aquela manutenção periódica para que nós possamos rodar mais tantos quilômetros tranquilo, sem ter surpresas. Mesmo as surpresas acontecendo no meio desse caminho. Mas nós vamos nos prevenir de não ter um problema. A correia dentada está gasta, então corre-se o risco, enquanto você estiver andando ali, estourar a correia dentada. Se estoura a correia dentada do carro em movimento, né, vai travar o motor do carro e aí o prejuízo é muito maior. Então nós vamos lá, trocamos a correia dentada para que a gente possa rodar mais tantos quilômetros sem ter problema. Da mesma forma, nessa analogia, nós consultamos Ifá para descobrirmos os problemas que possa estar vindo para o nosso caminho, para o nosso destino, e nós fazemos a prevenção daquilo ali através da obra de Ifá, que é chamado Ebó. Por isso que Ifá fala que o que movimenta a nossa vida aqui na Terra é o Ebó. É por isso que não podemos confundir todos esses caminhos de Odu e termos uma certeza que é importante em tempos nós fazermos ebó. Tem gente que fala, nossa, aconteceu isso na minha vida, mas eu fiz ebó tem 1 ano, né? Se você fez ebó há 1 ano, aquele ebó já nem tem mais atuação no seu caminho. O ebó ele tem um prazo de validade e dependendo de como é a vida da pessoa, é a mesma coisa. Tem gente que vai rodar com aquele carro 10.000 quilômetros num ano e tem gente que em 1 mês vai rodar 10.000 quilômetros. Então aquela pessoa que rodou 10.000 quilômetros em 1 mês, ela teria que fazer a manutenção daquele carro daqui a 1 mês, não daqui a 1 ano, tá? Então é importante que vocês tenham essa percepção também. Babá, bom dia. O Odu anual é tirado para cada casa de Ifá ou é específico da sua casa? Cada casa, cada sacerdote, ele vai se conectar com o Ifá e vai sacar um Odu ali para aquela casa e para aquela comunidade. Porém, temos que entender que dentro desses 256 Odus diferentes, esses 256 livros diferentes, pode ser que às vezes aqui nessa casa o Odu como veio é o Odu Ossalfum, mas a mensagem que o Odu Ossalfum traz para aquela comunidade, às vezes vai ser a mesma mensagem que vai vir para uma outra comunidade e que veio dentro de um outro Odu, tá? Então isso é importante, porque é a tendência para o que está acontecendo para a nossa comunidade, né? Por exemplo, eu recebi as orientações do Templo Oduduwa, do Baba King, aonde o Odu que veio lá é o Odu Ossamed, aqui é o Odu Ossalfum, mas a mensagem ali daquilo que nós temos que tomar cuidado, aquilo que nós temos que fazer é muito parecido, é muito próximo. Como em muitas outras casas pode vir Odus diferentes, mas trazendo uma mesma comunicação, porque nós estamos nesta egrégora. Babá, poderia falar sobre o Odu Oxeturá? Como eu falei, são 256 Odus. O Odu Oxeturá é um livro de 1000 páginas. Então, eu posso falar aqui sobre uma página desse Odu, sendo que ele tem muitos caminhos. E muitas vezes, se você é iniciada nesse Odu,
às vezes a página que eu vou falar não vai ter nada a ver com você, porque não foi eu que saquei o seu Odu. Eu estou falando só superficialmente sobre o Odu. Por isso que Odu você tem que receber orientação. Se você tem um Odu Ifá, você tem que receber a orientação do seu sacerdote, porque foi ele quem trouxe o seu Odu do céu para a terra. Então ele que vai saber dentro daquele livro de 1000 páginas, qual que é a página que foi acessada para você. Às vezes eu vou falar para você, né, que a página é a página 10, mas o seu sacerdote trouxe lá a página 810, com caminhos totalmente diferentes daquilo que eu vou falar, tá? Porém, o Odu Oxeturá, ele é um Odu muito conhecido no Ifá, principalmente por uma história principal, que é uma das histórias ligado a Exu. É um Odu muito emblemático de Exu. Nesse Odu Ifá, conta que Exu veio para a terra para aqui fertilizar toda a terra. E ao invés da terra desenvolver e crescer, a terra deu errado e começou a trazer vários problemas. Até que nesse Odu, Exu lembrou que ele havia esquecido o Oxum no céu, que era a única divindade feminina naqueles tempos. Até que Exu trouxe Oxum para a terra e a terra voltou a ter ordem novamente. É um Odu emblemático também ligado aos sacerdotes de Fá, porque é dentro desse Odu que dá poder ao Babalaô de transmutar os ebós aqui na terra. No entanto, que nós temos um Exu chamado Exu Oxeturá, que é encantado em cima desse Odu. O Odu de Cabala é válido na nossa vida? Olha, na tradição Yorubá, nós não fazemos aquela cabala, tá? Que é feita com a sua data de nascimento, onde pega a sua data de nascimento, faz um cálculo matemático da cabeça, dos pés, da esquerda, da direita e da placenta, e aí os sacerdotes vão falar que aquele é o seu Odu. Na realidade, não. Só tem como você descobrir o seu Odu através da iniciação. Até numa consulta não tem como você descobrir o seu Odu, porque aquele Odu que vai vir, ele é um Odu de orientação. A única forma dentro do Ifá para você descobrir o seu Odu é através da iniciação do Ifá, tá? Que aí vai resgatar esse Odu. Só um minutinho. Sim, na próxima live eu já irei trazer para vocês, como eu estou bem focado em justamente nós transmutarmos esse Odu Ossafum que veio para nossa casa e para todos os membros aí, para que a gente tire todas essas negatividades e potencialize esse caminho aí no início do nosso ano para todos nós. Então eu irei finalizar primeiramente esses ebós, inclusive nesse próximo final de semana, dia 18, será feito o ebó aqui da casa, né? Inclusive não temos mais vagas para pessoas entrarem nesse final de semana do dia 18. Para o dia 1º ainda tem uma ou outra, tá? Mas nós iremos transmutar esse Odu, fazer a obra de Fá dentro desse Odu. Justamente, isso é como eu falo nessa analogia, todo mundo vai trazer o seu carro aqui, nós vamos trocar as peças que precisa para rodar por um período de tempo aí, de uma forma mais tranquila. Babá Buruboie, pode falar da importância de Exu no culto de Fá? Na realidade, o culto de Fá, Oromilá conta nas histórias que Oromilá só tem um amigo fiel na terra que é Exu. A palavra Exu significa esfera, ou a nossa próprio planeta Terra em movimento. E tudo que nós vamos fazer, nós precisamos nos movimentar. Tudo acontece através de um movimento. Às vezes a pessoa fala, estou desempregada, preciso de um emprego. Ela vai fazer um ebó. Aquele ebó é para abertura de caminhos,
para limpar qualquer tipo de negatividade que possa estar prendendo o caminho e trazer a positividade para que ela possa encontrar esse emprego de uma forma mais rápida. Só que se essa pessoa ficar sentada no sofá, ali esperando o emprego acontecer, esse emprego não vai chegar nunca. Ela precisa aí se movimentar e correr, como o Exu movimenta a vida, coloca ordem na vida e traz o conhecimento, Exu traz o movimento. Então o conhecimento, ou seja, se eu ler um livro inteiro e não utilizar nenhum daqueles conhecimentos ali, colocar aquilo em prática, Exu seria a prática. É a mesma coisa de nada, tá? Axé. Bom dia, Edivandro. Oboató, Surei, Oriofum, Aburuboye, Babá, Aboxixé. Neste Odu que foi sacado em nossa casa, está relacionado ao Ecodidé, tem uma mensagem sim dentro de Ecodidé por conta do Odu Ossá, tá? No entanto, teve algumas pessoas até que sonharam muito depois, até com a própria iniciação e a pena de Ecodidé, como também sonharam com cobras. Então esse Odu também tem mensagens ali que fala sobre o Odideró, que é o pássaro de Ecodidé. Porém, aqui na casa esse Odu ele veio de forma negativa, trazendo uma ênfase maior no sentido de nós nos cuidarmos espiritualmente para evitarmos doença no nosso caminho, tá? Eu até dei o exemplo do Odu que veio para casa, que foi o Odu Ossamede, antes da pandemia. 15, 20 dias antes da pandemia, nós fizemos o nosso festival aqui dos caçadores. Nós fizemos um ritual com um boi, e depois daquele corte do boi que eu fui consultar para ver se estava tudo bem, veio o Odu Ossamede negativo, falando de morte, de doença, e naquele momento eu não estava conseguindo interpretar. Na minha cabeça só veio, putz, o que eu fiz de errado aqui, né? Que o Odu veio negativo e que Ifá está mostrando aqui. Naquele momento não tive a percepção que o que era essa pandemia toda que estava chegando, mas o Oromilá pediu para nós fazermos um grande ebó dentro do Odu Okaran Ossá. E todos nós que estávamos ali fizemos esse ebó, transmutamos. O Oromilá disse que estava tudo em mirê depois deste ebó. E 15, 20 dias depois veio o lockdown, fechou tudo e muitas pessoas tiveram inúmeros problemas. E graças a Ifá, ao ebó e as orientações, todas aquelas pessoas que fizeram aquele ebó, né, passaram por aquilo de uma forma mais branda, né? Eu dei até o exemplo de alguns filhos que até pegaram Covid de forma leve, cuidaram do pai e da mãe com Covid, o pai e a mãe faleceu e eles passaram por aquilo ali. Então nós acreditamos, né, nas mensagens que vêm de Ifá, através desse novo Odu que foi sacado para a casa do Odu Ossafum, e iremos transmutar ele para evitarmos possíveis problemas e, além disso, potencializar o nosso caminho e regular aí o nosso carburador para que a queima seja perfeita aí, economize combustível e que a gente possa rodar por um período de tempo. Axé. Aqui a Dona Socorro, eu estava aí. É isso aí. Então isso é muito bom, porque Ifá fala que nós temos que ter testemunhos. Então nós temos vários testemunhos aqui. Então esse Odu Ifá, Ossafum, fora essa parte negativa, é um Odu muito bom, porque ele potencializa o caminho e faz com que aquilo que estava parado comece a se movimentar. Então é um ano onde a gente tem que sair da nossa zona de conforto. É um Odu que fala de nós sairmos da nossa zona de conforto e qualquer mudança mais radical no nosso caminho é extremamente positivo, como mudança de casa, mudança de cidade, mudança de profissão, mudanças de caminho é extremamente positivo nesse ano. Então, isso que são as diferenças entre os caminhos de Odu, tá? Então sim, até pegando o gancho da pessoa que colocou lá no nosso canal, e é importante, pessoal, vocês mandarem as perguntas, comentarem, né, nas nossas publicações ali, até para que eu possa trazer orientações melhores para vocês em cima de alguma dúvida que possa ter ficado. Então, Odu é a mensagem divina
que Olodumare deixou aqui na Terra através de Oromilá, para que nós, seres humanos, pudéssemos ter mais acertos do que erros. E quando nós descobrimos ali os problemas, através daquela orientação, a gente muda a nossa rota. E através do ebó, a gente coloca esse combustível na máquina para que a gente rode por um período de tempo de uma forma mais tranquila e mudando o nosso caminho. Então imagine que você vem consultar o Ifá e fala: estou indo viajar dessa cidade para essa cidade nesta data, tá? E pergunta para Ifá se é positivo aquela viagem. Ifá pode dizer que aquela viagem para você não é positiva, que aquela viagem ali vai te trazer problemas. E aí você decide não viajar mais, tá? E aí depois você descobre que aquele ônibus que você foi sofreu um acidente e todas as pessoas que estavam dentro daquele ônibus não sobreviveram. Então Oromilá, ele vai mudar o seu destino através dessas mensagens. E tudo vai também daquilo que você acredita. Por isso que tem muitas pessoas que não conhecem Ifá, não conhecem as mensagens de Oromilá, mas conhece outras tradições e vai receber às vezes essa mesma orientação, às vezes da boca de um padre, às vezes da boca de um pastor, às vezes da boca de um bispo, enfim, de um rabino. Então, a sabedoria divina vai vir através do sacerdote para poder orientar ali a sua comunidade. E esta orientação, sempre aqui por nós sacerdotes, é feito através do Odu. Babá, o ebó será feito de forma coletiva ou o safum pode ser feito em outro dia? Dezembro sempre é um mês pesado financeiramente. Posso fazer individual e à distância mesmo fazer? Com certeza. Esse ebó que a gente vai fazer do Odu Osalfum, ele é específico para esse Odu que foi sacado para casa. Agora, cada pessoa individualmente pode consultar o Ifá quando tiver essa necessidade ou quando tiver passando por algum problema, vir receber orientação, vai vir um Odu e dentro daquilo, além da orientação, vai trazer aquele ebó que precisa ser feito para transmutar o caminho. O que movimenta a vida do ser humano na Terra é ebó. Então ebó é o que limpa os caminhos, abre as nossas percepções para que as bendições venham para o nosso caminho, tá? Por isso que a pessoa fala: fiz o ebó tem um ano. Você fez ebó tem um ano, aquela energia já se esgotou há muito tempo. Então, dependendo ainda de como que é a sua vida, aquilo ali já se acabou a energia há muito tempo. Nós podemos consultar Ifá até diariamente, se é necessário. Semanalmente, se é necessário. O que eu falo para qualquer pessoa ali que queira estar em equilíbrio, pelo menos a cada 3 meses, teria que estar fazendo uma consulta de Ifá e estar fazendo os seus ebós. Seria ali um tempo aceitável. Mas já teve casos de eu consultar para uma pessoa uma semana, fazer o ebó dela, aquilo ali trazer um empilhamento, uma mudança na vida, e coisa de 15 dias, devido às mudanças que aconteceu e às dúvidas que a pessoa estava ali, ela consultar Ifá novamente para receber orientação. E até dentro deste ebó pode vir uma obra simples, como seja, ó, no seu carro só o pneu que está murcho, a gente vai ali e enche o pneu para rodar, né? Só esvaziou o pneu. Como pode vir, né, depois que você arrumou tudo ali, pode vir uma obra grande ali falando que tem que trocar algumas peças, tá? Então estou fazendo essa analogia aí do carro da concessionária para que vocês possam entender melhor. Então não tem tempo para que a gente possa consultar Ifá. O tempo sempre é através da sua necessidade e através dos problemas que você está passando no seu caminho, ou as orientações que você precisa ali para o seu caminho. Infelizmente, como a gente fala, a pessoa que só aprende ou pelo amor ou pela dor, a maioria das pessoas só vão procurar Ifá por uma dor. Tô com um problema, né? Aquele problema tá grande, vou consultar Ifá para receber orientação e fazer a macumba ali para mudar esse caminho.
Axé. Bom dia, bom dia. Então é isso que eu gostaria de hoje ter passado para vocês sobre Odu. Então Odu é a mensagem de Olodumare através do Ifá, onde nós seres humanos viemos com uma predestinação e a gente vai mudando esse nosso caminho de destino através das orientações que nós vamos receber do oráculo. E o oráculo vai nos trazer essa orientação através do Odu. E aquele Odu vai conter a mensagem e a orientação que nós precisamos fazer ou modificar, e também vai trazer o ritual que nós precisamos fazer para potencializar aquela energia no nosso caminho. Tá? A pré-iniciação no Ixefá é feita em barcos, como no Candomblé? Tem datas específicas? Bom, a gente não utiliza esse termo de barcos, mas sim, a iniciação do Ixefá normalmente é feito aqui, nós temos várias datas no decorrer do ano, e normalmente é feito em pequenas turmas, tá? Porém é feito em turmas, só que é um ritual totalmente individual, tá? Sim, nós temos várias datas, inclusive nesse final de semana do dia 18, iremos ter iniciação também. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido mais sobre o Odu e não ter ficado com dúvidas, tá? Sobre o que é Odu. Verdade, babá. Eu preciso porque nada na minha vida vai pra frente e eu nunca termino o que começo. Vânia, então, às vezes o Odu, você consulta e vai te trazer uma orientação e vai dar uma corrigida no seu caminho através de um ebó. E é por isso que é importante nós consultarmos Ifá, justamente para a gente descobrir aonde que estão os problemas. Às vezes, dentro daquela orientação, mostra que isso é uma praga familiar, por exemplo. Às vezes é uma falta de permissão ou de autorização familiar que vem da sua ancestralidade, que vem do seu nascimento. Isso muitas vezes o ebó ele não vai corrigir, mas Oromilá vai trazer a orientação de como nós corrigirmos isso. Às vezes por vários tipos de ebó, em tempos até corrigir isso, às vezes através de uma iniciação, às vezes através de uma pré-iniciação no Ixefá, a gente já resgata determinadas coisas para corrigir. Às vezes você tem a necessidade de um Itefá, às vezes você tem a necessidade de resgatar algum orixá na sua vida, porque às vezes vai mostrar ali que aquilo ali não é que é ocasionado pelo orixá. O orixá ele não vai te fazer mal, mas a gente vai descobrir às vezes qual que é a força da natureza que você precisa para mudar essas barreiras. Às vezes você tem coragem ali, mas muitas vezes você começa e não termina as coisas como você está falando. Às vezes vai ter algum orixá que vai entrar no seu caminho de destino e que vai justamente te trazer esse começo, meio e fim e tudo, tá? Estou muito feliz com os meus resultados e feliz comigo mesmo. Axé. É isso aí, Bia. O Odu é o mesmo que orixá? Não, não tem nada a ver. Orixá são as nossas divindades, essas forças da natureza. Inclusive conta, né, nas histórias, é narrado que quando os orixás tinham problemas que não sabiam resolver, os próprios orixás consultavam o Babalaô para receber orientação e através daquilo ali, muitos desses orixás se tornaram reis de determinada cidade, porque receberam a orientação certa de caminho e como mudar esse caminho. Eu tenho esse Odu ancestral, por isso que o Odu do ano, ele é para a gente limpar cargas ali, para que nós tenhamos um bom ano e vá limpando os caminhos. Mas tem pessoas que já são iniciadas e tem o seu Odu encarnatório, tem pessoas que vai ter o seu Odu transitório através do Ixefá, tem pessoas que todo ano vai fazer a sua obrigação anual ali, né, através do seu aniversário. E aí não significa que aquele Odu ele muda, tá? Digamos que você tem o seu Odu de Tefá, que é o seu Odu encarnatório, e aí todo ano você teria que alimentar o seu Ifá e fazer ebó. Vai vir um Odu para te trazer orientação em cima daquele novo ciclo. Não significa que o seu Odu de destino ele mudou.
O seu Odu continua o mesmo, mas a orientação para aquele novo ciclo vai mudar. E, além das orientações, o axé que nós precisamos em cima dos objetivos que a gente coloca, né, naquele novo ciclo também. Até porque a nossa vida ela é cíclica e vai mudando os nossos pensamentos, o nosso conhecimento e muitas coisas na nossa vida vai mudando. Às vezes a nossa vida muda, né? Às vezes você hoje não tem filhos, você nem é casado, mas às vezes esse ano você conhece a pessoa ali da sua vida, você casa e daqui 1 ano, 2 anos você tá com uma criança aí no colo. Coisa que hoje, às vezes na sua cabeça, você nem imagina que isso vai acontecer. Então, o seu próprio propósito, ele também vai mudando nesse caminho todo. Então, imagine que daqui 2, 3 anos, o seu caminho de destino mudou completamente. E é por isso que a gente sempre vai consultar Oromilá e fazer ebó, e vai pegar, digamos, esses patrocínios, né, que são as próprias divindades que a gente vai cultuando no nosso caminho, conforme a nossa vida vai mudando, tá? Então, você hoje acha que não tem vocação nenhuma para ser mãe. De repente, daqui 1 ano você casou e tem um filho aí no colo, e aí aquela vocação que você achava que não tinha, você precisa desta vocação. Então, às vezes, consultando Ifá, fala que você precisa ter Oxum, para ter uma amabilidade a mais aí no seu caminho. Então você vai pegar o patrocínio de Oxum para aquele ciclo que você está mudando. Daqui a 1 ano, 2 anos, a sua vida muda. E agora a sua filha que já está aí no seu colo, já está mais independente e você está buscando uma posição no seu trabalho, na sua empresa, né? E aí vai ter um novo patrocinador de energia. Na sua empresa, por exemplo, você precisa conquistar o mercado, às vezes vai aparecer ali algum para abrir esses novos caminhos, para que você tenha essa determinação. Então entenda que uma vida é muito pouco para tudo aquilo que a gente veio fazer. E muitas vezes a gente não consegue cumprir. E a maior desculpa que as pessoas vão colocar é a falta de tempo. Só que o tempo é igual para todo mundo, todos nós temos 24 horas no dia. E aí quando você vê, você se pega procrastinando, às vezes lá no feed só passando ali e não faz aquilo que precisaria ser feito. E aí você coloca que a falta é de tempo. E é por isso que nós temos uma divindade que controla o tempo também, chamado Olodjoni, que é o Senhor do Tempo. E Oromilá, ele trabalha nesse nosso tempo espiritual. A gente consulta Ifá e faz ebó justamente para a gente potencializar o nosso tempo. Então tem gente que em 1 mês faz coisas que outras pessoas em 1 ano inteiro não faz. Mas o tempo é o mesmo para todos nós. Só que imagine que naquele carro que eu falei, ele está engasgando. Então ele não está engatando a 2ª marcha, ele está andando a 30 por hora. Agora tem outros que não. Além de fazer a manutenção, ele colocou lá um escapamento diferenciado naquele carro, ele trocou as velas, então ele consegue pegar uma potência ainda maior. Então aquele carro, ao invés de chegar a 100 km por hora, por exemplo, chega a 160 e ele está determinado ali e fazendo a manutenção. A 160, o carro vai gastar muito mais combustível. Então, um exemplo, aquele carro que faz 12 km com litro a 70 por hora, ele andando a 150 por hora, ele vai fazer 7 km por litro e olhe lá. Então há necessidade de visitar o posto de gasolina com uma maior frequência. Só que tem pessoas que está tudo bem gastar esse tanto de combustível porque ele está correndo ali no caminho dele. Então, nessa analogia, entenda que a gente potencializar o nosso caminho através de Fá, através do conhecimento, através das orientações que a gente recebe, através do ebó, é a gente potencializar ali o nosso caminho. É muito nítido para mim como sacerdote verificar até os filhos que são iniciados em Ifá, aqueles que cuidam direitinho ali do seu Ifá, faz as orientações corretas, faz os seus ebós em tempos, e tem aquele que só aparece uma vez por ano e olhe lá na troca de ciclo. Você vê que o caminho ali, enquanto um já está quase chegando ali no fim daquela corrida, o outro ainda está ali no começo, mesmo sendo iniciado em Ifá.
Porque o conhecimento é diferente de você ter a sabedoria. O conhecimento, o entendimento e a sabedoria são coisas que a gente precisa ir trilhando. Por isso que nós temos que entender todo esse caminho. E é por isso que eu estou aqui há muito tempo com vocês, sempre nesse horário às 6 da manhã, aqui, passando esse conhecimento. Para muitos vai achar que é muito cedo, ainda é madrugada. Tem outros que falam, eu não vou acordar de jeito nenhum esse horário. Por que que essas lives é esse horário? Né? Então sempre alguma pessoa vai colocar algum empecilho, né? Às vezes, um simples exemplo até do próprio horário que é a live. Então é aquilo que eu já falei para todos vocês, né? Dentro de inúmeros seguidores que nós temos, a gente sempre vai ver aqui as mesmas quantidades de pessoas, porque não é todo mundo que quer, não é todo mundo que está buscando, e também não é todo mundo que está buscando isso ao mesmo tempo. Como tem muitas pessoas aqui que já me acompanham há bastante tempo e que tem um período da vida que se desconecta aqui das lives, fica alguns meses sem assistir essas lives, até pegar aquele combustível novamente e engrena e pega aquilo por mais um período de tempo. E tá tudo bem, e tá tudo bem. Por isso que a minha parte eu estou fazendo aqui com vocês, ó. Ainda bem que tô aqui no Japão, às 6h02. Às 6h02, aqui são 6h02, às 18, né, e 2, às 6h02 da tarde, né, às 18 horas. Então assim, para muitos esse horário aqui das 18 horas vai ser um horário ruim, porque às vezes está tendo que fazer janta para os filhos, tudo, e não vai conseguir entrar na live. Então cada um aí vai ter um obstáculo diferente. O importante é a gente remover esses obstáculos. E é aquilo que eu falei, sempre a gente vai colocar uma desculpa nas coisas. Às vezes a desculpa é o tempo, às vezes a desculpa é que é muito cedo, às vezes a desculpa é que IFA é muito caro, às vezes a desculpa é que, né, IFA é muito complicado. Então para cada um vai estar numa frequência diferente. E é por isso que é importante a gente ir sintonizando aí a nossa rádio. Aqui a Kátia, eu sou da França. Então cada um vai estar aí num período diferente, num momento diferente da vida. Certo? Então axé pessoal, que Fá nos abençoe e até o nosso próximo encontro. Axé. Agradeço a todos vocês aí. Essa live eu vou postar lá no nosso canal e por gentileza, né, curtam, compartilhem. Escrevam ali, né, da onde que vocês estão vendo essa live, né? Escreva ali quais são as suas percepções, mande as mensagens ali, tá? Axé, para que eu possa também saber da onde que vocês estão e qual que é a dor que vocês estão passando aí para poder trazer os nossos temas aqui para as nossas lives. Axé pessoal, que Fá nos abençoe e até o nosso próximo encontro. Axé. Elamoboru, Elamoboye, Elamoboye o Boxixé. Axé, que Fá abençoe.